Olá, pessoal da turma de Teoria das Organizações, tudo bom, gente? Eu estou gravando esse vídeo aqui de revisão para vocês, né, conforme eu tinha combinado, né? O que eu ia fazer originalmente era fazer um vídeo com a correção do trabalho, né, o trabalhinho de revisão que eu dei para vocês, e esse vídeo de correção do trabalho ia ser também a revisão. Só que eu pensei que o tempo ia ficar muito curto, né, porque eu deixei para vocês entregarem o trabalho no dia 17 mesmo, que é o dia da prova, se não me engano. Né? Aí eu achei que o tempo ia ficar muito curto. Eu achei melhor gravar hoje no dia 15, quarta-feira, que aí nós temos ainda 2 dias para a prova, né? E aí vocês conseguem revisar com mais calma, tá certo? E também esse vídeo aqui de revisão eu vou focar mais naquilo que já está na prova, né? Não vou falar explicitamente, ó, vai ser só isso e aquilo, porém, vocês vão perceber pelos assuntos que eu repito mais aqui, pelo recorte que eu faço aqui da matéria, que para onde que a prova está indo e como vocês devem pensar durante a prova, tá certo? Nós temos um assunto primeiro, que eu já até coloquei aqui no compartilhamento, né? Nós temos um assunto que vai ser muito interessante, que é essa ideia, quer dizer, na verdade é uma ideia só, né, de cultura e símbolos, tá certo? Dentro das organizações. Na verdade, os símbolos são uma parte da cultura, uma parte que a gente tira, a gente puxa ali da cultura para poder realizar ali nossos objetivos dentro da organização, tá certo? Então, vou fazer uma revisão aqui rapidinha sobre cultura. Dentro disso, eu vou destacar para vocês a figura dos símbolos, né? E como que esses símbolos têm realmente um efeito sobre o comportamento das pessoas dentro da organização, tá certo? Eu já até fiz uma micro-revisão já, né? Já estou dizendo que eles têm um efeito sobre o comportamento das pessoas, tá certo? Aqui, gente, eu já começo colocando na tela para vocês o que é cultura. Claro que não nos interessa tudo que for cultura, mas eu tenho que começar pelo conceito, né? É cultura tudo aquilo que o ser humano cria, ou já criou, tá certo? Desde a língua que a gente usa para falar, que é uma criação nossa, até as roupas que a gente usa, as tecnologias que a gente tem, as antigas, as modernas, até aquilo que é o que mais interessa no momento, as nossas regras, né? Nossas regras de convivência, principalmente, e coisas relacionadas com isso. Então, por exemplo, a gente tem regras de que é errado, né? Deselegante, mal educado, mastigar de boca cheia, ou então falar enquanto mastiga, né? Que as pessoas não vão querer ver o que está dentro da sua boca. Isso, pessoal, é uma invenção humana. Tanto é que outros países, outros lugares, outras culturas não têm essa regra. As pessoas conversam enquanto mastigam, né? Mastigam de boca aberta tranquilamente em vários países do mundo, várias culturas do mundo. Isso é uma especificidade da nossa cultura aqui. Vou falar do Brasil. Não é só do Brasil, mas para nós aqui no Brasil é uma criação cultural, uma invenção nossa, né? Essa ideia de criar uma regra que diz que você mastiga de boca fechada e você não fala enquanto está mastigando, tá certo? Então, se é uma criação humana, é um exemplo de cultura, tá bom? Então, peguem essa ideia como um todo, tá certo? Toda a nossa convivência, todas as nossas as regras da nossa convivência, tudo isso que a gente criou em algum momento e que a gente está sempre atualizando, né, e criando outras para o futuro, tudo isso, como uma criação humana, é um exemplo de cultura, tá certo? Então, pessoal, quando a gente vai falar das organizações, a gente não tem como não falar da cultura. Por quê? A própria organização é um exemplo de cultura porque foi criada pelo ser humano, né? O ser humano criou aquele grupo, aqueles grupos ali,
para poder trabalhar. Então, evidentemente, qualquer organização ela já é um exemplo de cultura. Beleza. Mas dentro desse grupo, né, dentro dessa organização, as pessoas criam, enfim, infinitas coisas, né? Desde regrinhas de convivência, como essas que eu estou falando, até regras mais básicas, né? Um horário de chegada, um horário de saída, uma hierarquia, né? Quem manda, quem não manda, enfim, tudo aquilo que existe, que foi criado pelo ser humano, é um exemplo de cultura também, tá certo? Então, entendam, pessoal, que eu não estou falando de coisas assim muito fora da realidade, muito esotéricas, muito assim a última moda aí da gestão, que entender a cultura. Não, gente, isso é a coisa mais básica que existe. Desde que o ser humano começou a andar em grupo, ele começou a criar regras para organizar isso, né? Portanto, ele está criando esse tipo de cultura também. Então, gente, as organizações funcionam, tudo no funcionamento da organização é organizado pela cultura dessa organização. Então, quando a gente fala cultura da organização, não é uma coisa supérflua, não. É o mais básico que tem. Todo o funcionamento da organização é determinado pela cultura que existe ali dentro, que aquele grupo de pessoas criou. Ótimo. Agora, e os símbolos? Bom, gente, para a gente poder fazer uma cultura funcionar, né, para a gente poder criar essas regras, essa forma de convivência, né, algumas regras mais formais, outras mais informais, mas todas elas foram criadas pelo ser humano, então todas elas são cultura. A gente precisa, às vezes, ser um pouco didático. Às vezes, não, sempre. A gente precisa ser didático. Então, por exemplo, se nós criamos uma regra de que, vamos supor, mastigar de boca aberta é errado, a gente criou uma regra que proíbe mastigar de boca aberta, a gente precisa ilustrar isso para as pessoas, a gente precisa, de alguma forma, motivar as pessoas a seguir essa regra e ensinar para as pessoas que essa regra existe, que ela está aí para ser cumprida por todo mundo que faz parte do grupo. Então, os símbolos têm esse papel. Eles são uma parte da cultura que ele ilustra aquilo que está na regra. Ele serve de exemplo, né? Ele, em alguns casos, ele mostra o que acontece com você quando você não segue essa regra, ou seja, quando você não segue essa cultura, né? Então, ele tem aquele papel de ilustrar mesmo, né? De deixar mais fácil de entender, deixar mais clara, quase que aquela piada, né? Não entendeu? Então desenha para a pessoa. Então, os símbolos têm isso. Sempre que uma população, por exemplo, que um país, né, ou uma região, ela quer proibir algum comportamento, né, que é alguma coisa que ela acha errado, ela vai fazer campanha de televisão, né, vai fazer propagandas, cartazes, filmes, e aí são símbolos sempre exagerados, né, do que acontece com a pessoa, por exemplo, se ela bebe e dirige. Então, você vê, hoje em dia não tem isso muito mais, né? A pessoa que vai beber e dirigir na propaganda é alguém que tem todos os defeitos do mundo, né? Uma pessoa, sei lá, né, com tudo que você puder imaginar, uma imagem o mais repugnante possível, comportamento o mais desagradável possível, né? Você cria aquele símbolo que reúne tudo que está errado, né? E depois mostra a pessoa descumprindo essa regra para gravar na cabeça das pessoas: olha, se você beber e dirigir, olha, não só olha o que acontece com você, mas olha quem você fica parecido, né? Você fica com tudo de ruim, né? Então você cria um símbolo ali, nesse caso, por exemplo, do que era o motorista que bebe, né? Que bebe e dirige, né? Aquele estereótipo, né? Aquele personagem que tem tudo de ruim, né? Concentra tudo de ruim, também concentra o desrespeito a essa regra que o grupo quer reforçar, né? Então, gente, claro que existem símbolos positivos também, né? Claro que existem símbolos positivos.
Vão pensar, por exemplo, uma coisa bem recente e bem... Eu não gosto, mas eu sei que tá por aí, tá na moda, né? Esses super-heróis, né? Nem quando eu não gostava nem quando eu era pequeno. Capitão América, por exemplo. Capitão América é um símbolo positivo, né? Que ele vai mostrar assim, tudo de bom que a cultura americana pode ter, tudo que as pessoas deveriam estar fazendo, né? Ele é um símbolo de tudo que não é tudo que é bom, tudo que deveria estar sendo feito. Ele é um exemplo para ser seguido, né? Então, ele é um símbolo também, um símbolo inventado, né? Nesse caso, é um símbolo fictício. Você criou aquele personagem que até a roupa dele é americana, né? Dos Estados Unidos, né? E que ele é bonzinho, ele é honesto, ele é valente, ele é forte, ele ajuda os outros, tem tudo de positivo para servir como símbolo, né? E ficar ali mostrando para a gente, olha o que você deveria estar sendo, olha, vocês americanos, né? Olha o que vocês deveriam estar sendo, vocês deveriam estar sendo igual esse cara, e fica aquele símbolo ali, né? Como um exemplo a ser seguido. Tá certo? Então, a gente pode ter símbolos positivos, a gente pode ter símbolos negativos, mas o que eu quero deixar claro com vocês é o seguinte, é que o símbolo ele é sempre uma ilustração, né? Um desenho, um jeito de facilitar que as pessoas entendam essa cultura, entendam o que elas devem fazer, ou então o que elas não devem fazer, né? O que está sendo proibido ali, se for um símbolo negativo, ou aquilo que está sendo incentivado, né, se for um símbolo positivo. E a ideia é isso, é ser bem didático, é simplificar bem a compreensão daquela cultura para aquelas pessoas, tá certo? Então, ela é um recorte da cultura, ela é um pedacinho da cultura que é colocado mais em evidência para poder ser mais fácil, né, para as pessoas poderem entender aquela cultura ali. Eu não vou poder atender, não, gente. Não vou poder atender, não. Então, pessoal, essa é a ideia do símbolo, tá certo? Então, tá ligado com o comportamento, tá ligado com a regra, né? Tá ligado com... Gente, eu vou só... Não tem jeito, não. Vou acabar atendendo. Só um segundinho. Pronto, pessoal. É porque essa gravação não dá para pausar, viu, gente? Essa gravação aqui do Meet, ela não dá para pausar, né? Então, o máximo que eu posso fazer é tirar o som um pouquinho e tirar a imagem, né? Vocês veem isso no horário do intervalo, né? Se eu pausar aqui, ela para e vai gerar uma outra gravação e vai ficar difícil, né? Mas, então, guardem essa questão do símbolo e da função que ele tem e de como ele representa aquela cultura como um todo. Agora, gente, percebam que eu falei aqui, né? Quando eu falei de símbolo, né? De comportamento, de regra, de incentivo a um comportamento específico, né? Ou então, né? O que funciona da mesma forma de proibição, de restrição a um outro comportamento específico, né? Então, gente, eu estou falando para vocês de o controle do comportamento das pessoas que fazem parte desse grupo, né? O controle do comportamento dessas pessoas. Então, o símbolo ele tem essa função, sim, de levar as pessoas a se comportarem de uma forma ou impedir que as pessoas se comportem de outra forma, tá certo? Então, associem bastante essa ideia dos símbolos com essa questão
da influência sobre o comportamento das pessoas que fazem parte da organização, tá certo? Então, os símbolos, eles são criados, ou eles ganham mais apelo, eles ganham mais importância para levar as pessoas da organização a se comportarem de uma determinada forma, tá certo? É aquela coisa de influenciar, né? Não é nem influenciar, não, é obrigar, né? E pastoreando o rebanho para um lado, depois para o outro. Então, o símbolo tem muito essa relação com o comportamento das pessoas dentro da empresa, né? Dentro da organização. Então, por isso que cultura e símbolos são importantes para a gente, tá certo? Porque nós estamos falando de como fazer que os membros da organização se comportem de uma maneira A ou B, e o símbolo é muito importante, né? Lembrando, pessoal, tá? Não sei se isso passou pela cabeça de vocês, mas isso sempre passa pela cabeça de alguém, né? Ah, professor, se existem as regras, todo mundo tem que seguir essas regras. Se a pessoa descumprir a regra, ela ser demitida, então, não tem que ficar influenciando para cá ou para lá. É simplesmente uma questão de fazer a regra ser cumprida, né? Você demite. Mas, pessoal, vamos pensar friamente, né? Se a coisa fosse feita a ferro e a fogo, assim, todo mundo que descumprir a regra vai ser punido ou demitido, não se vai fazer outra coisa. Isso dá muito trabalho, né? E muito prejuízo para a organização. Você vai acabar tendo que ter uma polícia interna ali tão grande quanto a quantidade de funcionários. É muito melhor, na verdade, é a única opção, na verdade, né? Fazer com que as pessoas cumpram as regras por vontade própria, porque aí você não precisa estar vigiando, você não precisa ter um sistema de controle informatizado, o que for, né? É muito melhor e eficiente do ponto de vista financeiro. Pronto, agora todo mundo quer me ligar hoje. Isso aqui é telemarketing, com certeza. Fazer com que as pessoas sigam as regras por conta própria, tá certo? Ao invés de ter que ficar perseguindo e punindo e demitindo todo mundo, lembrando que cada demissão você vai ter que contratar uma pessoa nova e vai ter que treinar a pessoa nova para esse trabalho, né? Isso representa despesa, queda de produtividade durante um certo tempo, então isso é o que nós não queremos, tá certo? Nós, assim, qualquer um que tiver em uma organização, nós não queremos fazer as coisas a ferro e a fogo, porque do ponto de vista da produtividade é muito pior, sem comparação, né? E do ponto de vista do gasto, né, para treinamento de pessoas novas e para a própria essa tarefa de vigiar e acompanhar todo mundo também tem um custo, né? Então, nós não queremos isso. Então, o símbolo é importante, sim, porque ele tem essa função de fazer com que as pessoas sigam as regras por conta própria, sem estar sendo vigiada, sem estar sendo oprimida ali, né? Sendo empurrada ali com o espeto atrás. Não precisa disso. É muito melhor que 99% das pessoas sigam as regras, obedeçam as regras, ou seja, obedeçam a cultura por conta própria, porque elas estão motivadas para isso, porque elas acham que isso é melhor, e 1%, aquele 1% que não tem jeito mesmo, aqueles que não obedecem mesmo, que gostam de desafiar, esses sim, né, que não tem uma outra forma de correção, eles aí vão ser punidos, demitidos, o que for, né? Porque nunca é possível alcançar 100%. Tá certo? Então, por isso que a cultura e os símbolos são tão importantes para fazer com que a grande maioria do grupo siga as regras espontaneamente, né? Sem estar sendo vigiado nem nada. Então, tá aqui o recorte que nos interessa sobre símbolo, né, gente? Lembrando, né, que eu estou falando essa questão do símbolo e do comportamento, mas os símbolos podem ser utilizados também para. Eu estou, né, dando o exemplo que eu dei aqui na aula, né? Mas os símbolos podem ser utilizados para várias outras coisas também, relacionadas a comportamento também, né? Mas de uma forma mais indireta. Por exemplo, o famoso bode expiatório. O que é o bode expiatório? Ele é um símbolo que o grupo escolheu para levar a culpa de tudo, né?
e dá a impressão de que o único problema que existia era aquele ali, tá certo? Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem comercial, tá? 1990, no ano de 1990, redondo, né? Quando o Fernando Collor assume como presidente, ele escolheu como símbolo do atraso do Brasil. O Brasil era uma economia 100% fechada, né? Pelo menos para bens de consumo, era uma economia muito isolada do mundo. Há muitos anos o Brasil era muito isolado, né? E o presidente Collor, então, escolheu como símbolo o Fusca. Falou, olha esse carro custa caro, gasta muita gasolina, o desenho dele é dos anos 30 e a gente ainda paga caro aqui no Brasil para ter um carro desse que é defasado, bebe muito. Ele colocou o Fusca ali como exemplo, como símbolo do atraso econômico do Brasil, né? E ele falou que a forma da gente superar esse atraso o mais depressa possível era abrindo a nossa economia para as importações. Ele fez isso da noite para o dia, botou um decreto lá da noite para o dia e abriu as importações para tudo, né? Foi um choque que até hoje o Brasil não se recuperou disso. Foi positivo em alguns pontos, é verdade, mas em outros pontos esse choque foi traumático, né? E o que importa, né, dentro dessa nossa matéria, foi o símbolo que ele criou de tudo que estava errado. Virou a figura do Fusca, virou um grande bode expiatório. Teve até gente que falou no momento, né, que quando o Brasil abriu para importação, um dos primeiros carros que foi ser vendido aqui era aquele soviético, aquele jeepzinho soviético, né, porque ainda existia a União Soviética, era o Lada, né? O Lada era a mesma coisa que o Fusca. Era a mesma coisa, a tecnologia ultrapassada, um carro que bebia muito, era praticamente a mesma coisa. Só que ele não foi colocado como símbolo de avanço nem nada, aí não interessa. O que interessava foi só o símbolo que você colocou ali no pedestal para mostrar tudo que estava errado, e nesse caso era o Fusca, era um símbolo negativo, né? Ainda teve gente que tentou levantar essa peteca, falando que, ué, a culpa, o Brasil é atrasado. Tudo bem, a culpa do Fusca, né? Aí você abre para importação de um carro que é tão atrasado quanto. E aí, que horas que nós vamos avançar em alguma coisa, né? Mas não importa, gente. Isso não importa. No momento que você criou um símbolo do fracasso e a população acreditou nisso e obedeceu isso e apoiou essa medida, porque foi uma euforia danada na época, né, com os carros importados, né, a população acreditou nesse símbolo, né, gostou, entendeu a lógica desse símbolo e apoiou essa medida em massa, né? Então, isso é o que interessa. O símbolo precisa ter 100% de relação com a realidade, ele precisa ser fiel à realidade? Não precisa. O que interessa é você recortar um pedaço da cultura, colocar aquilo ali em evidência e falar, isso é ruim, tá certo? E começar a mostrar ali os defeitos ali naquela caricatura, né? Tanto é que logo depois que o Collor sofreu o impeachment dele em 92, assumiu o Itamar voltou com o Fusca, e aí o Fusca foi fabricado por mais uns 3 ou 4 anos, né? O que também foi muito simbólico. Também foi muito simbólico, né? De mostrar que o Collor não estava certo, o governo dele foi ruim, e aí você recupera o Fusca como símbolo também de uma coisa querida de todo mundo e tal, né? Então, primeiro ele era o símbolo de tudo que estava ruim, depois ele virou o símbolo, né, com o Itamar, ele virou o símbolo de uma reconstrução, né, e tal. Mas é isso que eu estou falando, viu, gente? O símbolo, ele não precisa necessariamente ser uma coisa objetiva, medida. Com certeza a culpa de tudo no Brasil era do Fusca em 1990? Não, claro que não era, né? Claro que não era, né? Mas tem aquela coisa cultural, tem aquela coisa da imagem, né? Para todo mundo entender aquilo mais fácil. É a primeira coisa que eu falei quando eu falei dos símbolos, né? Aquela coisa didática, né? Para facilitar a compreensão das pessoas, né, a respeito daquela regra cultural que você quer que todo mundo aprenda. Gente, eu volto aqui um segundinho, tá?
Bom, pessoal, a outra parte da nossa matéria é burocracia, tá certo? Burocracia. Nesse sentido, gente, eu gosto de bater numa tecla com vocês, que é o significado da burocracia do ponto de vista científico e o significado da burocracia do ponto de vista do senso comum, que a gente escuta demais, tá certo? E com isso eu vou falar também do conceito de burocracia e mostrar o tanto que esse conceito é importante. Até hoje, sempre é importante. Então, gente, para nós, do ponto de vista científico, né, burocracia é a busca pela eficiência. Ela é a busca por aquilo que é a melhor forma de se fazer qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de função. Tá certo? E essa busca a gente tem que ser constante. O que eu quero dizer com isso? Só é burocracia aquele comportamento, aquela regra, aquela norma, aquele procedimento que for eficiente ou que estiver tentando ser eficiente, tá certo? Então a burocracia ela não existe por si só, não, viu? Não é simplesmente o ato de se colocar no papel, registrar as normas, os padrões de comportamento, a forma como as coisas devem ser feitas e transformar aquilo ali numa norma escrita, não, tá? Despersonalizar, como eu tinha falado, que isso é um efeito da regra escrita também, né? Independente de quem seja o chefe, você obedece porque ele é o chefe, né? Independente de você gostar ou não gostar dele, né? Porque existe uma regra que diz que ele é seu chefe que você tem que obedecer, né? Essa é a ideia da burocracia, né? E então, gente, não é simplesmente registrar isso, colocar no papel e formalizar, não. Não é só isso. Tem que ser uma formalização voltada para a eficiência, tá certo? Então, esse exemplo que eu dei aqui, não importa quem seja o meu chefe, eu preciso obedecer ele. Né? Essa regra significa o quê? Que se sair um chefe que é meu amigo e entrar um que eu não gosto, o meu trabalho não pode ser afetado por isso. E nem a liderança dele pode ser afetada por isso. Tá certo? A burocracia, que tem uma das características, a despersonalização, ou seja, não interessa quem é a pessoa, interessa sim o que está registrado como procedimento, a hierarquia e tudo. Essa regra da despersonalização não é para as pessoas serem frias, né, e manter uma distância. Não é uma coisa por si só, né, pura e simples. É porque nós sabemos que essa despersonalização é uma forma de garantir eficiência em várias situações. Quando tem uma troca de comando, né, quando as pessoas não se conhecem. Então, não interessa se você conhece ou não conhece, se gosta ou não gosta. Aquele é o chefe e está dito ali quais são os poderes dele, quais são suas obrigações. E pronto, gente, é a vida que segue, é para a coisa continuar funcionando ali como um relógio sem interrupção, ok? Então, a burocracia não é só o registro, a formalização, tá certo? Ela é a busca pela eficiência, tá bom? O registro e a formalização só existem porque eles são uma forma de buscar a eficiência. Ainda são, alguns deles ainda são formas de conseguir eficiência. Tá certo, gente? Então fiquem com isso na cabeça, tá? A burocracia é quase que ela é um caminho, ela não é um fim. O fim é a eficiência, tá certo? Se a burocracia estiver te levando para a eficiência, então ela é burocracia, tá certo? Se ela estiver te levando para outro lugar que não seja eficiência, então ela não pode ser chamada de burocracia, ela vai ser, pode dar o nome que você quiser, né? Mas se não estiver te dirigindo para a eficiência, então ela não é burocracia, tá certo? Então fixem nisso, viu, gente? Essas duas ideias de burocracia e eficiência. Burocracia é o caminho que te leva para a eficiência. Se não estiver te levando para a eficiência, isso não é burocracia, tá certo? Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Por que eu digo isso para vocês? Por causa da questão tempo.
tá certo? Aquilo que é eficiente hoje em dia, aquele procedimento que está registrado, que está formalizado hoje em dia, né? E que está me levando para a eficiência, pode ser que não seja amanhã, né? Alguma coisa muda, né? Então, a gente precisa ter um outro procedimento que nos leve até a eficiência. Tá certo, pessoal? E aí, isso que é burocracia hoje pode não ser amanhã. O mesmo procedimento, a mesma forma de fazer. Se não for o caminho mais eficiente, não estiver me levando para a eficiência, você pode chamar de outro nome, mas não pode chamar de burocracia. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu estou falando duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, a gente tirar da cabeça essa ideia do senso comum, de que burocracia é tudo que é lento, desnecessário, que atrapalha. Tire isso da cabeça, porque isso é senso comum. A burocracia é associada à busca pela eficiência, por definição, ok? Vamos fixar nisso. E, no outro lado, eu estou falando dessa questão tempo também, ok? Essa condicionante. Só é burocracia aquilo que busca eficiência, tá certo? Se amanhã inventarem algum outro procedimento para fazer a mesma coisa, e nós estamos comprometidos aí com a burocracia, a gente tem que adotar esse procedimento para a gente se manter em busca da eficiência, a gente se manter como uma organização burocrática, tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Agora, esse assunto, gente, os dois conceitos que eu falei aqui, né? Eles são simples, eu falei eles na aula, eles estão escritos no esquema que dá para vocês, eles são muito simples. Mas quando a gente vai ver isso na vida real, né? Tem muita informação rodando, tem muita poeira levantada, tá certo? Então a gente tem que ter um foco ali bem claro para entender o que a gente quer, né? Onde a gente está e poder trabalhar com isso, tá certo? Ninguém na vida profissional, quem já tiver aí mais tempo de estrada vai poder me confirmar isso. Ninguém vai te sentar e te fazer uma prova oral sobre burocracia, né? As pessoas nem usam muito esse termo, né? Mas você precisa saber dele, precisa trabalhar com ele na prática, né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu sou professor desde 2007, né? Desde 2007. Nesse tempo, pessoal, eu já vi muita coisa aparecer, muitos produtos aparecerem aí no mundo. Eu estou falando só como professor mesmo, no mundo acadêmico, né? Que eu olhava para aquilo, todo mundo, mas tem que fazer, todo mundo está fazendo, tem que fazer, todo mundo está fazendo. E eu olhava aquilo, olha, isso não está trazendo eficiência. Isso não está trazendo eficiência. Portanto, deixa para lá, tá? Vou dar um exemplo para vocês, quando surgiram uns quadros, né? Antigamente era aquele quadro verde de escola com giz, tudo bem. Depois veio o quadro branco com aquela caneta que apaga, né? Beleza, gente, tá bom demais, custa baratinho. O kit aí do apagador com 2 canetas tá saindo por 5, 6 reais. Aquilo ali dura para sempre, quase. Tá ótimo, gente. Aquilo é eficiente, né? E aí teve uma época que o pessoal queria substituir aquilo por vidro, por um quadro de vidro que você podia projetar umas imagens e fazer tipo aqueles apresentadores da Globo, né? Que mexem com a animação assim. Eu olhava, muito bonito, sem dúvida, né? Muito bonito, mas isso não agregava nada para a aula. Isso não agregava nada para a aula, para o trabalho do professor, para a compreensão do aluno, era só bonito. Simples assim, né? E eu cheguei a dar aula em instituição que gastou uma fortuna para colocar esses quadros de vidro. Era um vidro fosco, assim, meio leitoso, né? Gastou fortunas para colocar isso nas salas e 2, 3 anos depois aquele trem estava ocupando espaço, né? Ocupando espaço, não agregou nada, né? Então, gente, quando eu falo essa ideia de burocracia, que é a busca pela eficiência, eu estou falando desse tipo de coisa, tá? Alguém vem te vender uma inovação, né? Você está dentro da sua organização, você olha e você pensa, isso está trazendo eficiência para a minha organização?
eu estou ganhando tempo, eu estou ganhando alguma coisa com isso? Não. Então, gente, isso não é burocracia, isso não é algo que está melhorando a minha operação, melhorando o meu trabalho. Portanto, eu não vou adotar isso, não vou mexer com isso. Tá certo? Então, é o conceito de burocracia que eu estou aplicando sem usar essa palavra. Tá certo? Então, para vocês verem como que isso é importante para as organizações, sim, só não é comum darem esse nome, né? Darem nome aos bois, né? Chamar de burocracia. Mas é exatamente esse contexto, esse conceito que nós estamos trabalhando. Né? Depois desse negócio desse quadro de vidro, ainda teve um outro também, que foi desperdício de dinheiro, um negócio assim. Né? Mas vocês veem como que as organizações gastam tempo, gastam dinheiro, com coisas que não agregam nada. Se não agregam nada, então você não precisa. Tá certo? A ideia de burocracia deixa isso muito claro para você. Tá bom? Pessoal, então é isso. Tá certo? Eu mostrei essas duas partes da matéria aqui, evidentemente que são as partes mais importantes para a prova, né? E eu fiz algum recorte, não sei se vocês perceberam, alguns exemplos, algum jeito de trabalhar as coisas que já é um direcionamento para a prova. Tá certo, pessoal? Estou cruzando na área, vocês precisam dar uma cabeceada. Tá certo, gente? Então é isso, tá bom? Na sexta-feira, dia 17, eu vou estar online com vocês. Eu vou estar na sala, quem tiver dúvida me procura. Agora, uma coisa muito, muito importante, gente, eu devia ter falado isso no início, inclusive, né? É o seguinte, a nossa prova, gente, tem um textinho, tem uma noticiazinha de jornal que vocês vão ler e vão responder. É uma situação ali. E o PVA não me deixa colocar isso. O espaço lá do PVA é muito pequeno. Eu posso colocar uma foto, né? Ou no texto da pergunta é um espaço muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a prova em PDF, deixar para vocês em um link, igualzinho aquele link da atividade que vocês fizeram. Vocês vão baixar, ler, e depois entra no link lá da avaliação só para colocar a resposta. Tá certo? Então, aí vocês vão ser duas questões, né? Vão ter os dois espaçozinhos com as duas perguntas, que vão ser as mesmas que estão no PDF de vocês. Tá bom? Então, vocês baixam a prova, vai estar em um link lá junto com o material, um link específico que eu vou criar para vocês. Baixa a prova, lê a notícia, lê as perguntas, pode até fazer no Word, depois pode até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colar lá na área de avaliação do PVA, tá certo? Então, tem essas duas coisas, viu, gente? Tem a área de prova específica, é só para botar a resposta, tá certo? E o outro link lá, junto com o restante do material, é para baixar o trabalho. Eu poderia, gente, ter feito a minha prova de outro jeito, para não ter que usar esses dois mecanismos? Poderia, gente, mas ia ficar uma prova muito pior. Ia ficar uma prova de decoreba. Eu falei com vocês desde o primeiro dia, eu gosto de dar um texto, uma notícia, uma situação aí real que está acontecendo, para vocês poderem responder em cima dela, né? Então, eu não ia conseguir colocar isso em 4, 5 linhas, né? Então, eu resolvi não abrir mão mesmo, fazer a prova do meu jeito, vocês poderem ler, se situar aí dentro e depois fazer as perguntas em cima disso. Tá certo, gente? Enfim, eu até tentei converter a prova para formato JPG, colocar ali como uma foto, mas ele expandiu muito o arquivo e estava impossível de visualizar também. Tá certo, gente? Mas assim, acho que explicando antes, não tem problema. Ainda vou mandar e-mail falando isso, vou botar notícia lá no PVA, eu vou avisar isso para vocês de todos os jeitos possíveis, tá? Mas fica aqui no vídeo de revisão também, tá certo? Então, gente, bons estudos, boa prova. Tchau, tchau. Até sexta-feira para quem quiser me procurar lá, tá bom? E o horário vai ser estendido também, tá? Vamos começar às 5 da tarde, depois vão poder fazer até às 11 da noite. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.